Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar de quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, tá certo? Então, o que é quantidade de movimento? Acompanhe a sequência. Se perdeu o vídeo anterior, dê uma volta no vídeo anterior e veja impulso. Impulso é a grandeza relacionada a um pequeno choque num curto intervalo de tempo, uma batida no curto intervalo de tempo. E o que é quantidade de movimento? A quantidade de movimento está relacionada há duas grandezas, a massa e a velocidade. É uma tendência dos corpos manter-se em movimento. Está parecido com um pouco com inércia, é verdade. Mas veja, a quantidade de movimento, vamos analisar numa situação que você soltou um objeto de uma altura de 1 metro, quando ele chega no solo, ele causa uma certa deformação do solo. Se você pegou esse mesmo objeto e soltou de uma altura agora de 3 metros, quando ele chegar no solo, ele vai causar uma deformação um pouco maior. O que mudou? Mudou o peso do corpo, do objeto? Não, porque o peso está relacionado a quem? A massa do objeto e a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade não vai mudar, a gente está considerando que ela é basicamente constante, haja vista que as variações de altura são pequenas. Então, a aceleração da gravidade é a mesma. A massa é a mesma. Como o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, o peso não mudou. Então, o que colaborou para ela causar, no segundo caso, uma deformação do terreno maior? Ou seja, o impacto causou um buraco, alguma coisa bem maior do que a situação anterior. O que está relacionado a isso é a quantidade de movimento, certo? Que é o produto da massa vezes a velocidade. É isso que está na tela de vocês. Quantidade de movimento vamos representar por essa letra Q, certo? É o produto da massa vezes a velocidade. E aí, gente, tem que analisar o seguinte: a massa é medida em quilograma, a velocidade em metros por segundo. Portanto, no sistema internacional, a unidade de quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metros por segundo. E aqui, como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, isto é, tem além do módulo a direção e sentido, fique atento porque, essa observação está trazendo isso, que tem a mesma direção e o mesmo sentido de v, ou seja, a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e o sentido da velocidade. Então, se a velocidade está para cá, nesse sentido, a quantidade de movimento também está para lá. Se a velocidade estiver nesse sentido, a quantidade de movimento também vai permanecer no mesmo sentido, ok? E aí, gente, teorema do impulso e quantidade de movimento. É uma relação de impulso e quantidade de movimento. Olha só, vamos deduzir aqui. A gente sabe que o impulso é quem? O impulso foi visto no vídeo anterior, que é o valor da força vezes o intervalo de tempo. Mas só arrumar esse S aqui. A gente sabe também que a força, de acordo com a segunda lei de Newton, é o produto da massa vezes a aceleração. Onde essa aceleração, lá da cinemática, a gente já conhece, que é a variação da velocidade no tempo. Logo, eu posso escrever essa aceleração como, essa força como sendo, no lugar de m, eu vou colocar ΔV sobre ΔT, tá bom? Vezes quem? Vezes A. Opa, perdão. Deixa eu só refazer isso aqui. M vezes ΔV sobre ΔT, ok? Vou trazer para cá. Então, eu vou dizer que o impulso vai ser igual a quem? A F, isto é, M ΔV sobre ΔT, que era todo o valor de F, olha, vezes ΔT. Portanto, cortando esses T, eu vou chegar que a equação do teorema impulso, quantidade de movimento, vai ser impulso é igual a m vezes ΔV. Isto é, o impulso é igual a m v menos m v zero, porque o ΔV, v final menos v inicial. Isso aqui é o que nós conhecemos como impulso, quantidade de
movimento, tá certo? Então, os problemas que falar, o teorema do impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Dito de outra forma, seria isso aqui, ó. Impulso igual à variação da quantidade de movimento. Muito bem. A quantidade de movimento, assim como a energia mecânica, em sistemas conservativos, isto é, que não existem forças externas atuando, também se conserva. Quando eu digo que se conserva, eu estou afirmando que a quantidade de movimento que eu tenho antes, olha aqui, ó, a quantidade de movimento que eu tenho antes é exatamente igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Isso só ocorre em sistemas conservativos, isto é, que não há influência de forças externas ou não há força dissipativa no processo. Vamos ver uma aplicação disso aqui. Olha só, esse problema da UERJ diz o seguinte: um peixe de 4 kg nadando com velocidade de 1 metro por segundo. Então, esse peixe aqui tem uma massa de 4 kg e ele nada com uma velocidade de Cadê? 1 metro por segundo. 1,01 metro por segundo. Aqui, ó. No sentido indicado pela figura. Tá aqui, esse grandão. Engole um peixe de 1 kg. Ah, esse outro peixinho aqui eu vou anotar com outra cor para diferenciar. Esse outro peixe aqui tem uma massa de apenas 1 kg. E ele está em repouso, isto é, a velocidade dele é 0. Então, vou repetir. Um peixe de 4 kg nadando com velocidade de 1 metro por segundo no sentido indicado pela figura, engole um peixe de 1 kg que estava em repouso e continua nadando no mesmo sentido. A velocidade em metros por segundo do peixe maior imediatamente após a ingestão é igual a... Então, veja. De acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Antes eu tenho a massa do peixe grande vezes a velocidade do peixe grande. Mas a massa do pequeno, velocidade do pequeno. Depois, a massa do peixe grande, ele engoliu o peixe menor. Então, vai estar as duas massas juntas, ó. Vezes uma velocidade, vou chamar V' para diferenciar. É essa velocidade aqui, ó, que ele está querendo determinar. Que eu estou chamando ela de V'. O que é que eu vou fazer agora? Substituir os valores. Qual é a massa do peixe grande? 4. A velocidade dele? 1. Mas a massa do peixe pequeno é 1. Qual é a velocidade dele antes? 0. Então, tudo isso aqui vai para 0. Igual, massa do peixe grande? 4. Massa do peixe pequeno? 1. Vezes a velocidade linha. Aqui 4 vezes 1, 4. Esse 4 mais 1 aqui dá 5, desce dividindo, igual a V'. Isto é, V', 4 para 0,5, vai dar quanto, gente? 0,8 metros por segundo. A gente acabou de determinar a velocidade do conjunto depois que o peixe grande engole. O pequeno continua nadando naturalmente com uma velocidade menor. Um outro problema, e é comum acontecer isso, gente, é associar, ou seja, colocar na mesma questão, energia mecânica e quantidade de movimento. Isso é uma questão que foi de prova do vestibular da UFRN. Ela diz o seguinte, a questão: um pêndulo balístico foi um dispositivo bastante usado pelos peritos em armas de fogo para medir a velocidade de um projétil antes da invenção de aparelhos eletrônicos para esse fim. Um pêndulo desse tipo pode ser feito com um bloco de madeira suspenso por cordas, ou como ilustrado na figura ao lado, que vou colocar abaixo. Nessa ilustração, uma bala de massa M, a bala de massa Mzinho, certo? Vindo horizontalmente com velocidade V, fica cravada no pêndulo de massa M maiúsculo e o conjunto bala-bloco se eleva até uma altura H.
Para fins de análise, considere G o valor da aceleração da gravidade local e suponha que a colisão é perfeitamente inelástica. Que a colisão seja perfeitamente inelástica, seja instantânea. Face ao acima exposto, podes afirmar que a velocidade da bala ao atingir o pêndulo então ele quer saber a velocidade do projétil, aquele Vzinho primeiro que apareceu. É isso que ele quer. Aí está aqui a representação. Está aí a situação e aqui estão os itens, as opções de resposta. O que eu vou fazer? Vou considerar o seguinte. Enquanto a bala está se movendo aqui, existe uma quantidade de movimento, que seria o antes. Quando a bala atingiu o bloco, se alojou no bloco. E esse bloco passou a se mover. Então, passou a se mover, vai passar a ter uma quantidade de movimento depois. Só que esse bloco não só se move, como ele também vai adquirir altura. No momento que ele se moveu aqui, ele passou a ter uma energia de movimento, que é cinética. E ela foi até uma certa altura, então ela vai ter uma energia potencial gravitacional. Mas vamos começar por aqui. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes. Como os M são muito parecidos, eu vou chamar MP para o projeto e MB para o bloco. No final, a gente faz a troca e volta para uma das alternativas. Então, você vai ter a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Vou colocar EVP também. E é mais massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Tudo isso antes. Depois, o que é que nós vamos ter? A massa do bloco mais a massa do projétil, porque não vai estar alojado o projétil? O projétil vai estar alojado. Deixa eu ver se eu limpo isso aqui. Massa do bloco mais a massa do projétil vezes uma velocidade, que é o que ele quer descobrir. Tá bom? Não vai estar alojado? Por isso que são as duas velocidades. Pessoal, fica atento para o seguinte. Olha, inicialmente o bloco está parado. Então, essa velocidade do bloco aqui inicial vai ser zero. Então, tudo isso aqui vai zerar. Então, ficou o quê? Massa do projétil, velocidade do projétil vai ser igual massa do bloco mais massa do projétil vezes a velocidade que ela adquire. Muito bem. O que acontece? Quando o projétil atingir o bloco, ela vai começar a se mover. A partir daí tem uma energia. Que energia? Cinética. E aí essa energia, esse bloco vai subir até uma certa altura, isto é, vai perdendo velocidade, consequentemente perdendo energia cinética, e vai transformando em energia potencial gravitacional. Então vamos usar o outro princípio. Por conservação da energia mecânica, o que eu tenho antes vai ser igual ao que eu tenho depois. Antes eu tenho o quê? Energia cinética. E depois, energia potencial gravitacional. Energia cinética é a massa. Um pouquinho aqui. A massa do projétil mais a massa do bloco V ao quadrado sobre 2. E a energia potencial vai ser massa do projétil mais massa do bloco GH. Certo? O que nós sabemos aqui? Nós sabemos aqui que essas massas aqui são as mesmas, é o mesmo bloco junto com o projétil. Então, vamos ter que V ao quadrado é igual a 2GH. Esse 2 passa multiplicando. Ou este V é igual a 2GH, na verdade, raiz. Raiz. Então eu vou substituir aqui. Então, vamos lá.
Estava o vermelho. Massa do projétil, velocidade do projétil, igual. Massa do bloco. Massa do projétil. Vezes quem? Vezes 2GH. Na verdade, raiz de 2GH. Eu quero quem, gente? Eu quero a velocidade do projétil. Então, vamos isolar ele e terminar agora. Velocidade do projétil vai ser igual a massa do bloco. Ou a massa do projétil, tanto faz. Vamos botar a ordem aqui. Massa do projétil. Ah, droga. Espera aí, só um minutinho. Massa do projétil mais massa do bloco. Ó, isso aqui. Raiz de 2GH. E esse MP que estava multiplicando lá vai descer dividindo. Massa do projétil. Vamos substituir agora para ficar igualzinho lá, ó. V é igual o Mzinho mais o M grande dividido pelo Mzinho que multiplica 2GH raiz disso aqui. Perceba que isso aqui é igual a quem? Olha, é igual a essa situação aqui, ó. Portanto, letra B. Certo? Esse é um exemplo clássico, tá certo? Muito tradicional, de que inclui conservação da quantidade de movimento e conservação do momento linear. Falando de choques mecânicos, apareceu um termo lá chamado inelástico. Eu vou destacar para vocês o que é esses termos aqui. Pronto, olha só. Vamos falar dos 3 tipos de choque. O choque, ele pode ser, choque mecânico, pode ser elástico. Elástico é aquele que bate e volta. Bate e volta com a mesma velocidade. Se ele chegou com 10 metros por segundo, ele bateu e voltou com o mesmo 10 metros por segundo, só mudou o sentido. Esse é elástico. O inelástico é aquele que bate e gruda. Imagina uma goma de mascar e você joga no objeto, ele bate e gruda. Isso é um choque inelástico. Quando ele bate e gruda, ele é inelástico. Tá certo? Então, de novo, o elástico é aquele que bate e volta. O inelástico ele bate e gruda. Aí, alguns colocam algumas situações intermediárias. É parcialmente elástico, ele bate e volta não com a mesma velocidade. Tá bom? Mas fixa atenção principalmente nesses extremos. O elástico bate e volta com a mesma velocidade. O inelástico ele bate e gruda. Tá bom? Então, é comum aparecer problemas dessa natureza. Mas vamos fazer mais um para encerrar esse vídeo, tá certo? Para não ficar muito longo. Vamos fazer mais uma questão que vai utilizar quantidade de movimento ou conservação. O problema diz o seguinte, uma granada de mão, inicialmente em repouso. Então, ó, inicialmente estava em repouso. Logo, a quantidade de movimento inicial antes é igual a quanto? A 0. Se estava em repouso, qualquer que seja o valor da massa da granada multiplicada por 0 vai dar 0, certo? Explodiu sobre uma mesa de superfície horizontal sem atrito e fragmentou-se em 3 pedaços de massas, M1, M2, M3, está representado aqui. E velocidades coplanares, isto é, no mesmo plano. E paralelas ao plano da mesa, conforme representado no desenho abaixo. Imediatamente após a explosão, a massa M1, olha, ó aqui, a massa M1, vou grifar esse pedaço aqui, ó, é 100 gramas, adquire uma velocidade de 30 metros por segundo. A massa M2 de 200 gramas adquire uma velocidade de 20 metros por segundo, cuja direção é perpendicular à direção de V1. E a massa M3, o terceiro pedaço, é 125 gramas, adquire uma velocidade chamada V3, que ele quer que você descubra. Está aqui a nossa incógnita. Vou puxar aqui e colocar uma interrogação. Pessoal, análise vetorial. Veja, um vetor vai estar para cá. Esse vetor vai ser a quantidade de movimento do 1. O outro vetor vai estar para cá. Vai ser a quantidade de movimento 2. Olha, esses dois vetores vai dar uma perpendicular, uma resultante perpendicular aqui no meio. É a resultante. Logo, para ela zerar, essa resultante vai
ter que estar para o outro lado, outro pedaço. Ó. O Q3 vai ter que estar para o outro lado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular esse Q1, esse Q2 e utilizar esses dois valores para calcular qual é a resultante entre eles. A resultante entre eles vai estar para cá. Mas aí você diz que é exatamente igual a esse outro pedaço, ou essa outra quantidade de movimento, para dar o quê? Para dar zero. Por quê? Quantidade de movimento antes é zero e depois vai ter que ser zero, tá bom? Vamos lá, vamos calcular a quantidade de movimento de cada um deles. Quantidade de movimento do A, vamos lá, do pedaço A, vai ser 1, perdão, ele chamou de 1. A massa do primeiro é quanto? 100 gramas. Eu vou considerar o quê? Eu vou transformar para quilograma. Divido isso aqui por 1000. 0,1. Tá certo? Isso aqui dividido por 1000, vírgula vem para cá. 0,1. Vezes, né, a massa, quantidade de movimento, relembrando, quantidade de movimento, né, a massa, vezes velocidade. Vezes a velocidade. Qual é a velocidade desse pedaço aqui, ó? 30. Então, esse Q1 já sei que é igual a 3. 3 o quê? Quilograma, metros por segundo. Vamos calcular Q2? Q2 vai ser igual. A massa de 2 é quanto? 200, que é a mesma coisa que 0,2 em termos de quilograma, transformado para quilograma. Vezes a velocidade. Qual é a velocidade? 20. Então, este Q2 é igual a 0,2 vezes 20, dá 4, o quê? Quilograma, metros por segundo. Então, esse pedaço aqui vale 3 e esse pedaço aqui vale 4. Olha só, se você tem dois vetores, se esse pedaço aqui vale 4 e esse aqui vale 3, eu vou calcular o quê? Utilizando o teorema de Pitágoras. Então, o Q3 ao quadrado vai ser igual ao Q1 ao quadrado mais o Q2 ao quadrado. Q3 ao quadrado. A gente bota já as unidades. Esse aqui vai ser quanto? Q1 foi quanto? 3 ao quadrado. E o outro foi quanto? 4 ao quadrado. Esse Q3 aqui ao quadrado vai ser 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16, essa soma aí vai dar 25. Se eu tirar esse 2 aqui, eu coloco um radicando. E a raiz quadrada de 25? 5. 5 o quê? Aqui vai ser o quê? Quilograma, metros por segundo. Eu já sei que a quantidade de movimento desse terceiro pedaço é 5 quilogramas, metros por segundo. Mas ele não pediu a quantidade de movimento, ele pediu a velocidade. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento 3, que é igual a quem? A 5. Sei que isso aqui vai ser a massa. Qual é o valor da massa do pedaço 3? 0,125 vezes V3, que eu quero saber, isto é, a massa vezes a velocidade, igual a 5. Portanto, eu tenho que V3 é igual a 5 dividido para 0,125. Isso vai me dar um pedaço chamado de 40. 40 o quê? Metros por segundo. Portanto, a nossa resposta vai ser 40 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau e bons estudos.